Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre palavras de homem e palavras de mulher. Será que existem palavras de homem e palavras de mulher? Pelo menos no âmbito daquilo que nós chamamos de palavras obscenas, em alguns lugares, algumas palavras aparecem mais na boca de homens que de mulheres. Mulheres, sobretudo no humor, são mais econômicas quando o tema é sexualidade e a explicitude dessa sexualidade. Estou falando isso porque tenho visto que nos últimos dias tem surgido, principalmente no estilo stand-up, algumas mulheres que ousam dizer: eu dei o C, eu engulo esperma. Ou seja, algumas piadas explícitas demais que antigamente nós não víamos. Talvez como efeito da própria rede social, que é um tanto quanto mais explícita, no sentido de que todos nós estamos, segundo Byung-Chul Han, pornograficamente explícitos na rede. Mas tem surgido esse novo estilo de humor na boca de mulheres. Não que mulheres nunca tenham falado palavrão. No cinema, talvez na novela, inclusive, nos seriados, e sobretudo no humor. Mas havia até certo tempo atrás uma certa economia de palavras. Mulheres fazendo humor não ficavam de quatro para mostrar como foram comidas. Eu estou dizendo que isso é ruim? Não. Estou dizendo que isso é bom? Não. Eu estou apenas colocando que novo mundo é esse, que nova realidade é essa, onde a mulher aparece de uma maneira mais explícita e o humor sendo essa... Porque o humor, ele tem a licença de ser humor, de ser humorado. Então, uma pessoa faz ou fala alguma coisa, mas ele está brincando, é humor. Muito embora o humor tenha o seu quê de seriedade, porque nós rimos de coisas que são representativas para nós do ponto de vista cultural. Toda piada é cultural, ela tem um fundo cultural. Nem todas as piadas que nós ouvirmos de um irlandês riremos. Nem toda piada que um norueguês ouvir da gente ele vai rir, porque muitas das vezes a piada ela tem um contexto muito local, às vezes até. Mas a piada, com a sua abertura de licença humorística, ela tem agora aberto espaço para que mulheres também sejam explícitas, para que elas possam dizer: eu dei, eu fiquei de quatro, eu engoli esperma, eu dei o C, enfim. O que é que está acontecendo? Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e, acima de tudo, compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, comente, faça o teu comentário fixo para que o nosso vídeo, para que o nosso material cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Teu comentário é muito importante para que esse canal se projete, para que ele ganhe espaço. E eu sou muito grato a vocês por perceber esse crescimento do canal, esse crescimento gradativo, esse crescimento sustentável, porque aos poucos, né, as pessoas vão vindo, vão se inscrevendo, porque esse canal tem dois objetivos principais e por isso também eu penso que ele está atraindo as pessoas.
Convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores, venham para o debate público. Somos mansos demais. E essa mansidão me irrita um pouco, porque a impressão que eu tenho é que se um dia o poder público chega para a gente, se um dia os governos chegarem para a gente, professor, olha o seguinte, eu quero que você faça o seguinte, segura essa pi aqui. Aí o professor vai, seguro sim, não tem mais grossa não? Porque a impressão que eu tenho é isso, né? Só falta o cara chegar para a gente, professor, segura essa pi aqui para a gente. Aí o professor vai pegar, muito fina, quero mais grossa. Porque a gente aceita tudo. Tudo. A gente se aposenta, tem que provar que trabalhou. Acho que nenhuma classe faz isso, mas nós temos que provar que trabalhamos. Por quê? Se nós, durante todo esse tempo que trabalhamos, pagamos impostos, tivemos nossos impostos, aí quando você trabalha, se aposenta, tem que ir de escola em escola. Desde o início pegando documento. E a gente aceita. É uma aceitação que é o lado mais feminino, é o lado mais negativo do feminino, né? O excesso de submissão. E por causa da tradição feminina, lá que nós trouxemos do início da educação brasileira, onde as professoras levavam os prestígios dos seus maridos para as escolas, as professoras levavam os prestígios dos seus maridos para as escolas eram até mais valorizadas, os professores eram até mais valorizados, mas a escola era feminina demais, era a extensão do lar. E nós parece que trouxemos isso para nós até os dias de hoje. Então, professores, vamos acordar, né? Vamos acordar. Não podemos ficar dependendo só dos sindicatos. Não é mais assim que se organiza. A maneira de se organizar mudou. E eu estou aqui, não com fórmulas prontas, mas procurando canais de manifestação e de mobilização da classe dos professores. Esse canal aqui é, por enquanto, a única ferramenta, uma das únicas ferramentas que eu tenho encontrado. Então, professores, venham para o debate público. Esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fácil, nas redes sociais. Ok? Então, vamos ao tema de hoje, palavras de homem e palavras de mulher. Eu vejo nisso uma abertura interessante, porque ela expressa, de uma certa forma, a igualdade. Por que só homens podem ser explícitos na piada? Por que o homem pode dizer eu comi e a mulher não pode dizer eu dei? Por que o homem pode dizer eu meti lá e a mulher não pode dizer ele botou aqui? Então, de uma certa forma, isso reivindica lugares de igualdade. Agora, por outro lado, eu vejo alguns problemas também. Porque uma das coisas que acontece também, muitas das vezes, no feminino, e eu percebo, é que para a igualdade ocorrer, o feminino, ou o que é mulher, precisa, às vezes, se homenzarrar. Como se homenzarrar? Porque o espaço de ocupação do prestígio, sendo masculino, a mulher precisa combater, ou seja, concorrer em um mercado, muitas das vezes, masculino. Então, como conviver nesse espaço, muitas das vezes, também se homenzarrando, sendo mulher e sendo feminina, mas, de repente, naquele ambiente de trabalho, se homenzarrando. Esse tipo de comportamento é um comportamento feminino, genuinamente feminino, de apropriação de lugares de fala da mulher, ou a mulher está copiando o masculino e se homenzarrando? Então eu faço essa pergunta.
Byung-Chul Han tem uma observação que eu acho interessante, que nos últimos dias nós temos buscado a cada dia que passa o nosso rosto nas coisas. Por mais que as opções apareçam nas redes sociais, a cada dia nós vivemos como se nós estivéssemos em uma sociedade do selfie. E na sociedade do selfie, as coisas da natureza, os monumentos históricos, as cidades, aquilo que é belo no mundo tem que ter o meu rosto. Então, Cataratas do Iguaçu, selfie. Torre Eiffel, selfie. Pão de Açúcar, selfie. Ou seja, tudo precisa ter o meu rosto. Dentro dessa engrenagem, o diferente se torna cada dia mais desafiador. Muito embora o diferente de hoje seja um outro que eu expulso para dentro de mim, para reinterpretá-lo a meu bel prazer, para reinterpretá-lo com o meu rosto, com aquilo que eu sou. Ou seja, as informações são tão ocorrem em tanta velocidade que muitas das vezes as pessoas precisam, penso eu, se refugiar nelas mesmas, se refugiar no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Facebook, no seu grupo de família e compreender que nem a ciência é mais importante do que a opinião da avó dela no grupo de WhatsApp. Se esse cientista aí está dizendo que tem que se vacinar, poxa, minha avó, aqui no meu grupo, quem é esse cientista aí para contrariar a minha avó? Eu não conheço esse cientista, mas a minha avó eu conheço. Então, os desafios de um novo mundo, os desafios da velocidade que as informações correm, parece que às vezes amedronta as pessoas e elas se refugiam em si. Então, muitas das vezes, parece que nós capturamos o mundo e o expulsamos, muitas das vezes, da nossa presença quando esse mundo é diferente. Mas eu expulso para onde? Para dentro de mim, para reinterpretá-lo com o meu rosto. É como se fosse uma antropofagia negativa, ou seja, eu degusto o mundo e o devolvo com o meu rosto, não com o rosto da antropofagia tradicional. Porque a antropofagia tradicional procurava devolver um material cultural com o rosto da brasilidade, mas com a guitarra elétrica do rock and roll, com os traços do classicismo, com os traços do modernismo, com os traços de várias influências vindas da Europa. Mas parece que essa antropofagia negativa, essa antropofagia reversa, faz com que as pessoas entrem no mundo, expulsem o mundo para dentro dela e recuse a reinterpretá-lo com o rosto também que há no mundo, que há também no exterior. Preciso devolver um mundo que tenha o meu rosto, a minha cara, o meu corpo, o corpo do meu grupelho, para que eu não me amedronte demais diante de um mundo que muda a cada dia. E inclusive esse retorno meio que exasperado ao aquilo que era... Nós achávamos que estava superada a ideia de que a Terra é plana. A Terra já foi fotografada, inclusive, de vários ângulos por satélites. A Terra é esférica. E os indivíduos buscando um refúgio no passado, como se quisesse lutar contra a modernidade, lutar contra os avanços, lutar contra o futuro, lutar contra a incerteza, se refugiar em si mesmo, se refugiar nos seus dogmas, tendo no mundo, achando que o mundo precisa ter os seus dogmas. Dentro dessas características, nós vemos, e eu estou falando tudo isso para dar sustentação ao que nós estamos falando. Dentro de tudo isso, talvez, e segundo Byung-Chul Han isso ocorre também, mulheres
buscam outras mulheres, não apenas por causa da atração, não apenas homens buscam outros homens, não apenas por causa da atração em si, mas essa moda seria também uma maneira de nós buscarmos no outro um nós mesmos, nós buscarmos no outro um igual. Aquele que é igual a mim ficará ao meu lado. Dessa maneira eu me sentirei mais seguro. Inclusive há uma demanda, uma discussão enorme se fenômenos como a homossexualidade são naturais ou culturais. Para mim isso é o que menos importa, né? Para mim isso é o que menos importa. Mas eu penso que nenhuma ação humana seja necessariamente natural ou necessariamente cultural, até porque eu tenho lido Deleuze e Guattari e tenho me simpatizado muito por essa ideia da geologia da moral, né? Ou seja, nós somos pessoas vistas por nós como humanas diante de uma natureza maquínica, e essa ideia de que nós somos máquinas que ocorre, que caminha através de fluxos, assim como todos os entes que há na natureza ocorrem, atualizam-se em forma de fluxos, atualizam-se e virtualizam-se em forma de fluxos, sem uma distinção clara. Isso me parece, eu sou simpático a essa ideia, né? Essa ideia também, colocada por Peter Sloterdijk, que não há nenhum privilégio em si no humano diante das outras categorias, ou seja, somos uma plataforma e os outros seres vivem em uma outra plataforma, né? E diante disso, nós percebemos essa necessidade de buscarmos naquilo que nós somos uma proteção diante de um mundo que aparentemente é incerto. E esse mundo aparentemente incerto e tem produzido vários tipos de fenômenos, e a mulher, que agora também faz piadas aparentemente grosseiras nos lábios de mulheres, agora elas fazem essas piadas. Porque o mundo se inclinou para isso, os fluxos do mundo se inclinaram para isso, também, penso eu, por causa dessa avalanche de fluxos promovidas também pela sociedade digital. Evidentemente que, vendo mulheres fazendo piadas dessa natureza, evidentemente haverá uma reação conservadora. Que isso? Mulher também fala isso? Mulher também faz isso? Mulher também conta esse tipo de piada? Olha, está provado que sim, né? Porque elas estão falando, está havendo uma micro-revoluções nas piadas do stand-up. E essas micro-revoluções é só você ver, né? As mulheres, aquelas meninas, inclusive, que faziam A Culpa é da Carlota, tem A Culpa do Cabral e A Culpa é da Carlota. Eu não gosto de nenhum programa de humor. Se eu ver, eu rio pra caramba, mas eu não sou daquela pessoa que agora eu vou rir. Não, eu vou caminhando pela vida e eu vou rindo. Mas não gosto de parar pra rir. Agora eu vou rir. Agora eu vou ver uma comédia pra rir. Não gosto. Eu vou caminhando, a vida vai apresentando suas coisas engraçadas e eu vou rindo. Simplesmente rindo. É isso aí. Será que mulheres, ao fazer esse tipo de piada, estão se homenzarrando? Ou, de uma certa forma, ou estão sendo genuinamente mulheres ao fazer isso? Eu fico com a segunda.
Mas a primeira também é uma possibilidade. Eu fico com a primeira, não sei se a primeira ou a segunda que eu falei, eu fico com a possibilidade de que as mulheres, de fato, são mulheres, mas querem ocupar um espaço de piada, um espaço humorístico que elas não ocupavam. Ou não ocupavam com muita frequência ou com esse estilo. Né? Mas, por outro lado, pode haver também a desconfiança de que mulheres possam estar se homens-arrando. Assim como mulheres que querem competir com homens no mercado de trabalho ou no mercado do amor. De repente, mulheres querem ficar com outras mulheres porque os homens gostam de mulheres. Ou seja, aparentemente na sua maioria. Então, se homens gostam de mulheres, eu vou dar uma beliscadinha naquilo que o homem gosta para competir com ele e, de uma certa forma, me homenzarrar. Estou colocando possibilidades, porque nós filósofos, nós procuramos chifre na cabeça de cavalo. Ou seja, nós procuramos problemas. Não há nenhum problema aparente nisso. Ou não há nenhum problema aparente na maneira como eu estou colocando as coisas. Só que, desculpas, eu sou um filósofo. E o filósofo é assim mesmo. Ele procura, às vezes, um problema, não um problema no sentido negativo, mas uma questão. Isso, para mim, é uma questão. Mulheres estão se homenzarrando ou não? Isso, para mim, é uma questão. Mulheres ficam com outras mulheres só por atração ou também porque elas querem competir com os homens? Aí algumas diriam assim: não, essa atração, a pessoa já nasce assim, ela já nasce lésbica. Nem o feminino nasce feminino. E nem o masculino nasce masculino. Masculino e feminino são construções sociais. Nem todo mundo nasce homossexual, porque a homossexualidade é um fenômeno histórico. Os gregos se relacionavam fisicamente, eroticamente, um com o outro, mas eles não eram considerados homossexuais, eles não eram homossexuais. A partir do século XIX, aparece na linguagem essa possibilidade de homens serem homossexuais, mas isso aparece no século XIX. Mas o feminino como nós conhecemos, há lugares onde a mulher é a líder, a mulher quem manda. Há lugares que não. Então, na nossa cultura predominante, o patriarcado é masculino, mas há a cultura matriarcal, patrilinear, ou seja, a mulher gera filhos para o homem, mas há tradições matrilineares, como a dos gregos, onde os homens geravam filhos para as mulheres. Nossa tradição é patriarcal, de uma certa forma, ou seja, de forma mais preponderante, o homem lidera. A gente está mudando isso, mas a mulher é a rainha do lar, ou seja, as pessoas chegam em casa, cadê a mãe? Mas o mundo está mudando e os fluxos dessa mudança têm produzido essa mulher que quer contar piadas como a que a humorista contou ontem, né? O que o testículo falou pro pênis, que reclamou com o pênis, né? O pênis, poxa, você me convida para a festa, mas me deixa do lado de fora, ou seja, na melhor parte da festa, o pênis deixa o testículo do lado de fora, né? Ela contou uma piada dessa natureza, né? Ou seja, as mulheres estão abrindo portas para esse tipo de piada, e esse tipo de piada nos mostra um tipo de sociedade que está aparecendo, que está surgindo, e essa nova mulher está aparecendo desta maneira. Se homenzarrando ou não, as mulheres estão se posicionando e se colocando dessa maneira. É isso aí. Não deixem de dar o seu like, né? Se você quiser colaborar com o canal, é o Dom de Azevedo Rosa, conta agência 2051, conta 05504880.
Bradesco. Ok, galera? Vocês são do coração.